Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber. Falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 7, que ele fala sobre os espíritos endurecidos, tá bom? Eu vou ler o Castigo pela Luz do espírito Lapoméré. Mas antes da leitura, gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Vamos lá. Agora vamos fazer a nossa prece de abertura, orando a Deus. Vamos nos concentrando, relaxando. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e vamos dizer-lhe: Pai amado, que nos deste a vida como presente, do qual devemos usufruir com sabedoria e nos dedicarmos principalmente às obras do bem, visando o nosso aprimoramento espiritual. Queremos vos agradecer pela oportunidade bendita da reencarnação, como também pedirmos que nos dê a sabedoria necessária para discernirmos entre o bem e o mal. Que acolhermos o nosso semelhante em lutas físicas e emocionais, perdoarmos sempre os nossos adversários e que prestemos mais atenção aos nossos hábitos diários, muitas vezes indignos, que eles sejam um reflexo dos nossos sentimentos e pensamentos, sempre voltados para a fraternidade e para a autorreforma. Que o Pai nos abençoe com muita luz e paz, acalmando os nossos corações doloridos e nos proporcionando o apaziguamento de tantos conflitos em nós. Que Jesus, o nosso guia e modelo de vida, seja sempre o espelho luminoso, onde reflitam o amor, a fraternidade e a paz, onde serão o guia para a nossa vida. Agradecemos também a equipe espiritual da nossa casa, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, o patrono, abraçando todos os aflitos que lá chegam, oferecendo o alívio necessário para as suas dores e os seus problemas. Que a paz do Mestre desponte em nossos corações e permaneça sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui para vocês. Como eu disse, é o capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Lapoméré. Ele fala do castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito, a quem ninguém fizera alusão e muito menos se pretender evocar, se manifestou espontaneamente pela seguinte comunicação, que, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Abre aspas. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas? Ignorais redondamente o assunto de que vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro, em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos aqueles que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga e risão. A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem,
Sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime. É uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa. Fecha aspas. Aquele que ontem... Aí ele assinou a carta, né? Aquele que ontem era um homem. Analisada a comunicação na Assembleia posterior, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, mostrando na situação desse infeliz uma nova fase do castigo, que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou se creem ainda encarnados. Para estes, a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda mais as leis divinas e humanas. Quererá isto dizer que se escapassem à punição? De maneira nenhuma. É porque a justiça de Deus se faz sobre todas as formas, e o que a uns causam alegria é para outros um tormento. A luz provoca o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase que ele disse, que é a seguinte: a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda e sutileza do meu ser. Fecha aspas. Estas palavras, sutileza do meu ser, são características e dão a entender que conhece a fluidez do seu corpo penetrável à luz, sem que lhe possa escapar. E luz que o penetra como aguda flecha, esse espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou, antes que manifestasse arrependimento. O que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, a pouco e pouco se foi corrigindo, e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Convidados a fazer a sua apreciação a propósito do assunto, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás dignas da mais séria atenção. Então essa é a primeira. No ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos, e na expectativa, mas ainda assim, podem espiar uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Tivestes disso um exemplo terrível na comunicação desse criminoso impenitente, que se debate com a justiça divina, depois de tê-lo feito com a dos homens. Neste caso, a expiação, ou, antes, o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, os exacerba de rebeldia, e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Esta frase, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, insolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito, pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. O infinito moral existe. Miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado à terra,
e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações. Lamennais. E a segunda. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como no outro caso, esse homem nada vê daquilo que o cerca e se habituará mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: "Ó, eu saberei libertar-me dessa luz odiosa." Realmente, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes desse castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, uma vez que séria alegria e consolo para o sábio se transforma em punição infamante e contínua para o perverso. Para o criminoso, para o parricida, sobressaltado na própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo. Quais feras refugiadas no seu antro e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação dos seus pares. Arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso. Nada de asilo para esse grande criminoso. Todo pensamento a mal. E Deus sabe se a sua alma o exprime. Se lhe atrai por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. Procura esquivar-se à multidão e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira desenfreada, desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte luz. Olhares que o observam. Corre, voa novamente em busca da sombra, em busca da noite. Sombra e noite não mais existem para ele. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavras sem sentido, e o infeliz a fugir sempre, a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desvencilhar de si mesmo, porque essa é a lei suprema para além da terra, isto é, ocupado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Quando o tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso, humilhada a fronte, altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Observai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia naquela importante comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística. Comunicação que vos deu na sexta-feira passada, por um ato da própria vontade. Essa segunda parte foi ditada pelo Espírito Erasto. Terceira parte. A justiça humana, quando castiga, não faz distinção da individualidade, medindo o crime pelo próprio crime. Fere indistintamente os infratores, e a mesma pena atinge o paciente, sem distinção de sexo. Qualquer que seja a sua educação. De maneira diversa, procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não quer dizer de fato igualdade individual, uma vez que dois homens culpados, sob o mesmo ponto de vista, podem separar-se pela dessemelhança de provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. Nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que penetra a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. Aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, nas suas agruras a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção das suas respectivas causas.
Assim, pode o homem possuir um progresso, inferior a despeito da sua criminalidade, e elevar-se acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. Isto através das faculdades intelectuais despertadas, embora tivesse, sob o jugo das paixões, procedido como um bruto. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual, produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas do materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto e precisamente, o raio espiritual que inunda de claridade os secretos recessos do seu orgulho e lhe descobre a inanidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual, os quais, prenunciando a separação ou a dissolução dos elementos intelectuais e materiais da primitiva dualidade humana, devem desaparecer na grandiosa unidade do ser realizado. Foi dito pelo espírito de João Reynaud. E agora a parte final. Além de se completarem mutuamente, estas três comunicações obtidas, a um só tempo, apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com o rito, que rendo tratar do assunto de acordo com o exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado. Além desse quadro, baseado no fato, convém produzir, para um paralelo, este outro apresentado por um empregador de Montreuil-sur-Mer em 1864, por ocasião da Quaresma. Abre aspas. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao planeta, o empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Fecha aspas. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, uma leitura breve, mas muito explicativa, né? Essa leitura ela é autoexplicativa. Gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até o presente momento e vamos para a nossa prece de encerramento. Vamos respirar fundo, puxando pelo nariz, soltando pela boca, oxigenando a nossa mente, acalmando o nosso ser. E juntos dizemos: obrigado, meu Pai. Obrigado, Mestre Jesus, amigo querido das horas difíceis. Agradeço a espiritualidade pela oportunidade de estar aqui, podendo aprender mais um dia com esta obra que nos foi concedida. Agradeço aos guias espirituais, aos mentores espirituais, aos anjos de guarda e os anjos de luz. Obrigado por nos darem forças, energias essas que caem sobre nós, recarregando o nosso ser, para que possamos continuar seguindo nossa caminhada terrena no caminho da fé. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço pelo dom da reencarnação, esse presente que nos foi concedido, para que possamos usar com sabedoria, a fim de elevarmos o nosso ser. Muito obrigado, meu Pai, por sempre nos manter no caminho do bem. Obrigado pelo discernimento, para que possamos compreender o bem e o mal. Obrigado pelos irmãos que colocam em meu caminho durante essa jornada terrena. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo conhecimento para que eu possa ajudar esses irmãos que estão perdidos com a doutrina do Espiritismo. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelas dificuldades, pois as dificuldades
são ingredientes essenciais para a nossa evolução, pois sem elas estagnaríamos. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado do fundo do meu coração. E que assim seja, graças a Deus.